Olá, tudo bem? Tô aqui gravando esse vídeo, nem sei se vai ser postado, mas eu vim falar de um testemunho, abri meu coração, tava aqui, conversei com uma amiga e nem me preparei, nem me maquiei, decidi testar se eu vou conseguir falar desse assunto. É um assunto que sempre que eu estive passando por ele, quando eu mostrava um pedacinho sobre isso, eu falava que era um assunto difícil demais para mim, que eu não conseguia falar muito bem sobre, que é sobre a minha mãe. Sobre a minha mãe, sobre a doença que a minha mãe teve e sobre tudo que isso acarretou na minha vida, as experiências e por que eu estava aqui refletindo, por que foi tão difícil conseguir, porque até hoje, às vezes, falar disso traz uma certa dor, na verdade não é dor, né, mas um sentimento um pouco mais forte, mas foi porque foi muito intenso, foi com uma pessoa que eu amava mais que tudo no mundo, eu amei a minha mãe de forma insana, assim, eu amei demais a minha mãe. E lidar com a doença que ela teve não foi fácil. Não foi fácil por vários motivos. Primeiro, porque era uma pessoa muito importante na minha vida, que sempre fez tudo por mim, que sempre foi minha maior ajudadora, meu braço direito e esquerdo em tudo na minha vida. E ela sempre esteve ali ao meu lado, caminhando junto comigo. E quando eu, aos 21 anos, descobri que estava grávida da minha filha, não esperava ter, né, engravidado naquela época, pensava em engravidar mais tarde, mas eu fiquei tranquila porque eu teria a minha mãe comigo. Mas ainda na gestação eu descobri que ela tinha uma doença, que a princípio era mal de Parkinson, mas já ia delimitar muito a vida dela, e aí eu tive a minha filha. E aos poucos, ao longo dos meses foram passando, descobrindo na maternidade, a minha mãe vinha piorando da doença, até que a gente descobriu que ela não tinha apenas mal de Parkinson, mas que ela tinha uma doença chamada AMS, que é uma doença que é oriunda do Parkinson, mas é uma doença degenerativa, progressiva, que não tem cura e que levaria ela a um estágio vegetativo, a um estágio terminal. E foi muito difícil porque é uma doença que a cada dia, a cada semana, a cada mês essa doença evolui, essa doença vai tirando uma independência, um dia você consegue comer sozinho, no outro você já não consegue, num dia você bebe água sozinho, depois você já não consegue, no dia você consegue caminhar, depois você não caminha mais, em um você consegue ir no banheiro sozinha, depois você não consegue, você tomava banho sozinha, daqui a pouco você não toma. E assim eu fui tendo a dor de ver a minha mãe a cada dia perder as suas funções, ter a dor de não estar acostumada, mas ter que assumir uma responsabilidade de cuidar de uma pessoa que tinha uma doença degenerativa e que a cada dia eu sabia que ela ia precisar mais e mais e mais de mim. Ao mesmo tempo, cuidar de um bebezinho, descobrir a maternidade ali nos meus 22 anos. E trabalhar, porque eu sempre fui, né, aquela pessoa voltada para o trabalho, para empreender, para ter sucesso, sempre quis isso tudo. E eu tive que passar a viver e tentar equilibrar muitos papéis na minha vida. Equilibrar o papel de filha de uma mãe que precisava de cuidados especiais, de mãe de um bebê que precisava de muita atenção, de esposa e de empreendedora. E tinham dias que eu só queria poder me trancar num quarto escuro e não sair de lá. Porque era muito difícil. Nossa, eu não consigo muitas vezes pensar sobre o quanto foi difícil algumas vezes. E eu digo que sim, se eu não desisti, se eu não joguei a toalha, é porque eu tenho um Deus maravilhoso na minha vida, que me deu um marido maravilhoso. O João, ele sempre me colocava pra cima, ele teve muita paciência com esse processo da minha mãe, ele me dava muita força, foi um pai, um marido, um genro maravilhoso todo o tempo, um empreendedor maravilhoso. Glória a Deus pela vida do meu esposo. E porque ele tirou todos os blackouts daqui de casa, ele não deixava a casa ficar escura, e isso fez diferença, porque assim, se me permitisse ficar num quarto escuro, trancada, eu ficaria, né? Mas a minha casa estava sempre iluminada e graças a Deus isso fez muita diferença.
E junto com ter que equilibrar, junto com ver a minha mãe doente, eu tinha que lidar com a parte emocional da minha mãe. A minha mãe era uma pessoa que ela tinha uma mulher de fé, ela tinha a religião dela, era espírita. Era uma pessoa que eu sempre vi orando, rezando as rezas que ela acreditava, mas eu nunca vi a minha mãe tendo uma comunhão com Deus. Eu nunca vi a minha mãe orando diretamente para Jesus. Ela não conhecia Jesus, ela não tinha uma intimidade com Jesus, ela não tinha sido tocada pelo amor de Jesus, ela não tinha conhecido a paz que excede todo entendimento, que vem somente de Jesus. Então, quando ela começou a ficar doente, ela se fechou e ela ficou tão amargurada, ela estava tão ferida por estar naquela situação, e eram muitas coisas que vinham na cabeça dela, e ao mesmo tempo você ir definhando, você vendo o seu corpo parar de funcionar, isso gera uma revolta se você não entende o propósito daquilo, você fica carente, e minha mãe ficou muito carente. E eu não estava preparada para lidar com tudo aquilo. Eu não tinha sido criada para ser uma boa dona de casa, então eu não sabia fazer boas comidas, eu não sabia me organizar muito bem, era muito desafiador para mim. Eu buscava fazer o melhor que eu podia, mas assim, não sempre era o 100%, né? O meu melhor, de repente, não era a expectativa dela. E muitas vezes isso gerava cobrança, ela se entristecia, aí eu me entristecia. Muitas vezes eu queria ser carinhosa, eu queria mostrar o lado bom, ou fazer ela enxergar a doença dela de forma diferente, mas ela não conseguia enxergar, ela era dura. Às vezes ela estava num bom humor, ela era amorosa, mas outras ela estava muito revoltada e com muita raiva ali dentro dela, com vários sentimentos, com várias coisas presas dentro dela. E eu queria falar do amor de Jesus, mas eu não queria exortá-la, porque eu sabia que se eu falasse que ela tinha que conhecer Jesus e se converter, e ela não ia entender, ela ia rejeitar como ela já tinha rejeitado muitas vezes. Até que eu passei por esse processo sozinha, assim, tentando ir pela minha força, pela minha carne, como doía. Até que em